Plano de leitura bíblica, dia 7 de abril, Números, capítulos 6 a 9. Lei sobre o nazireato. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher fizer o voto de nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de seu nazireato, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passará pela sua cabeça, até que se completem os dias em que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, por sua mãe, seu irmão ou sua irmã, que tiverem morrido, se contaminará, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele rapará a sua cabeça no dia de sua purificação e o fará no 7º dia. No 8º dia, trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto, e consagrará naquele dia sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor, e oferecerá um cordeiro de 1 ano, em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do nazireu. Fim do seu nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará sua oferta ao Senhor: um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, uma ovelha de 1 ano sem defeito para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito para o sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento, untadas com óleo, com a oblação e as libações habituais. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua oblação com sua libação. Então será rapada ao nazireu sua cabeça, consagrada à entrada da tenda de reunião. O sacerdote tomará os seus cabelos consagrados e os porás no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do nazireu, depois de lhe ter sido rapada a cabeça, consagrada a espádua cozida do carneiro, um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coxa oferecida. Somente depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei para aquele que fez o voto de nazireato, e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que ele puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato. Bênção litúrgica. O Senhor disse a Moisés, a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva para o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números capítulo 7. Oferta dos chefes das tribos. Tendo Moisés acabado de levantar o tabernáculo, de ungí-lo e consagrá-lo com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus utensílios, que também ungiu e consagrou.
os príncipes de Israel, chefe de suas casas patriarcais, os príncipes das tribos que haviam presidido ao recenseamento, apresentaram sua oferta. Levaram-na diante do Senhor 6 carros cobertos e 12 bois, ou seja, um carro para 2 príncipes e um boi para cada um, e os ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor disse a Moisés: recebe-os deles para que sejam empregados no serviço da tenda de reunião, e entrega-os aos levitas segundo as funções de cada um. Moisés tomou os carros e os bois e os entregou aos levitas. Deu aos filhos de Gerson segundo as suas funções, 2 carros e 4 bois. Aos filhos de Merari, segundo as suas funções, sobre a vigilância de Itamar, filho do sacerdote Arão, deu 4 carros e 8 bois. Aos filhos de Caate, porém, não deu carros nem bois, porque tinham o cuidado de objetos sagrados que levavam aos ombros. Os príncipes apresentaram sua oferta para a dedicação do altar no dia em que ele foi ungido, e trouxeram-na diante do altar. O Senhor disse a Moisés: os príncipes ofereçam cada um em seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia foi Naasson, filho de Abinadab, da tribo de Judá, quem apresentou a oferenda. Ofereceu um prato de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de prata, pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Abinadab. No segundo dia, apresentou sua oferta ao príncipe de Isacar, Natanael, filho de Suar. Ofereceu um prato de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de prata, pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro, pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Suar. No terceiro dia, o príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Elon, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o príncipe dos filhos de Ruben, Elissur, filho de Sedeur, ofereceu uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Elissur, filho de Sedeur. No quinto dia, o príncipe dos filhos de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado,
e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Salamiel, filho de Surizadai. No 6º dia, o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Reuel. No 7º dia, o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Fadazur, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadazur. No 9º dia, o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, o príncipe dos filhos de Azer, Fegiel, filho de Ocrã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o príncipe dos filhos de Neftali, Aira, filho de Enã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume,
um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Aíra, filho de Enã. Estes foram os presentes que os príncipes de Israel ofereceram para a dedicação do altar no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 taças de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos e cada bacia 70 siclos. O peso total da prata desses objetos era de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. As 12 taças de ouro para o perfume pesavam cada uma 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. O peso total de ouro das taças era de 120 siclos. O total dos animais para o holocausto era de 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com suas oblações, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. O total de animais para o sacrifício pacífico era de 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Estes foram os presentes oferecidos para a dedicação do altar depois de ungido. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, colocado sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, e falava com o Senhor. Consagração do serviço dos levitas. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão o seguinte: quando colocares as lâmpadas no candelabro, faça de tal modo que as 7 lâmpadas projetem sua luz para a frente do mesmo candelabro. Arão assim fez, e colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, seu pé, suas flores, tudo era de ouro batido, e foi feito segundo o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés o seguinte: toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. Eis como farás para purificá-los: asperge-os com a água da expiação, e eles passem uma navalha sobre todo o corpo. Lavem suas vestes e purifiquem-se a si mesmos. Tomem então um touro com a sua oblação de flor de farinha amassada com óleo, e tomarás tu um segundo touro em sacrifício pelo pecado. Farás aproximarem-se os levitas diante da tenda de reunião, e convocará toda a assembleia dos israelitas. Mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Arão oferecerá aos levitas o Senhor, como oferta agitada em nome dos israelitas, a fim de que eles sejam destinados ao serviço do Senhor. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos touros, dos quais oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto ao Senhor, para fazer a expiação em favor dos levitas. Mandarás que os levitas se conservem de pé diante de Arão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás desse modo os levitas do meio dos israelitas, e eles serão meus. Depois disso, virão para a tenda de reunião para me servirem. Assim os purificarás e os apresentarás em oferta agitada, porque eles me são inteiramente reservados entre os israelitas. Eu os tomei para mim, em lugar de todo primogênito, daqueles que nascem primeiro entre os filhos de Israel. Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu. Eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos no Egito. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e tirados do meio do povo, dei-os inteiramente a Arão e seus filhos para fazerem o serviço dos israelitas na tenda de reunião, e para fazerem a expiação em favor dos israelitas, de sorte que esses últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a assembleia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés a seu respeito. Assim fizeram os filhos de Israel.
Purificaram-se e lavaram suas vestes. Arão apresentou-os em oferta agitada diante do Senhor, e fez a expiação por eles, a fim de purificá-los. E vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião, para fazer o seu serviço em presença de Arão e seus filhos. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas, assim se fez. O Senhor disse a Moisés o seguinte: essa é a lei relativa aos levitas, desde os 25 anos para cima. O levita será admitido ao serviço na tenda de reunião, a partir dos 50 anos, renunciará às suas funções e cessará de servir. Ajudará seus irmãos na tenda de reunião, zelando pelo que lhe foi confiado, mas não exercerá mais as suas funções. Desse modo, disporás os levitas nos seus encargos. Números capítulo 9. A Páscoa no Sinai. No primeiro mês do segundo ano, após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai. Disse-lhe: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês, conforme foi marcado, entre as 2 tardes, e farei essa festa segundo as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia do primeiro mês, entre as 2 tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado, tocando em um cadáver, apresentaram-se a Moisés e a Arão naquele dia. E disseram-lhe: estamos impuros, porque tocamos em um cadáver. Vamos, por isso, ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado em um morto, ou se achar em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias do segundo mês, entre as 2 tardes. Deverão comê-la com os pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela para o dia seguinte, não quebrarão nenhum de seus ossos, e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas se alguém estando puro não se encontrar em viagem, e todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena do seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. A nuvem. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, e sobre o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo, e à noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha, no lugar onde a nuvem parava. Aí acampavam, à ordem do Senhor. Levantavam o acampamento e, à sua ordem, o assentavam de novo. E ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e chegada a manhã se levantava. Eles partiam, e depois de um dia e uma noite, a nuvem se levantava. Desmanchavam o acampamento, mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados
Só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor como este lhe tinha ordenado por Moisés.